atrás dele estava o esquema de PC Farias, que era o filho, o pai, o avô do Mensalão. PC Farias, avô do Mensalão. É o avô, que já faz um tempo, né? Certo? Não é o pai não, porque o pai foi Marco Varela, né? É um dos pais, mas o avô foi PC Farias. O Mensalão tem mais de... mesmo tempo da independência do Brasil, é isso, mas eu estou falando do Mensalão enquanto fenômeno da modernidade moderna. A corrupção e o esquema tratando que ele recebe é desde o início da história do Brasil. Mas o Mensalão, enquanto fenômeno denunciado por Roberto Jefferson, foi ele que cunhou esse nome, entendeu? Certo? É o esquema da nossa atualidade, né, e do governo Lula. No governo Collor chamava como? Hein? No governo Collor chamava como? A gente chamava entregando o que é que recebe lá. Que era isso. Você lembra que Pedro Luz botava mala de dinheiro para passar a proposta aí? Sim. Sim. Eu estou dizendo que esse esquema é velho. Portanto, para você mudar isso, você vai ter que bater de frente. O nosso problema é que os nossos amigos, né, e militantes do campo da esquerda, okay, que lutou a vida toda contra isso, acabou reproduzindo depois isso no presente. Podia ter feito diferente. Teve a oportunidade para fazer diferente, não fez. Esse é o problema, entendeu, Bira? Que é a nossa queixa, né, mais objeto. Então para a gente, é isso. Nós precisamos, nesse esquema da transparência, que eu já tinha falado antes, né, estou acabando me repetindo, porque eu acabei não conhecendo necessariamente o teor das perguntas, que eu poderia modular bem as nossas intervenções, mas, assim, pensando sobre e a quebra de protocolo, pergunta desse bloco mais direto, assim, né? Bahia. Pensando sobre o sistema, não tem um protocolo, transporte de massa, para a gente pensar, de valorização dos servidores, da manutenção da Transalvador, como Peregrino não fizeram e tal, que a gente já tem acordo sobre isso, a questão do plano de cargo de salário do servidor, que é fundamental, a questão do concurso público, eu tenho dúvidas sobre o concurso público, um planejamento urbano nessa cidade que envolva a articulação da mobilidade urbana, que garanta a acessibilidade, não só para quem pode andar normalmente, ou se locomover normalmente, mas também para os deficientes físicos, para os cadeirantes, cegos, etc. A cidade não vende nessas pessoas, né? É uma dificuldade muito grande de ter um planejamento como esse, perfeito? E, sobretudo, submeter as administrações, as autarquias, a secretaria, né, a um sistema de controle social, né, construindo aí o conselho, submetido ao conselho da cidade e submetido ao conselho e uma auditoria da própria secretaria. Então, e essa auditoria não vai ser feita por técnicos externos ou por, vamos dizer assim, ou por cargos comissionados, não. Nós queremos que essa auditoria seja feita por funcionários de carreira, para que eles tenham o poder para fazer a fiscalização, principalmente dos prestadores de serviços, que a gente precisa contratar, em certa medida, ok, para suprir aquela necessidade de que o serviço direto não consegue dar conta, perfeito? E acompanhar toda a execução do processo de planejamento da secretaria, perfeito? O secretário vai ser o administrador e o cara que faz a interlocução direta com o prefeito, certo? Mas ele vai ter que se reportar, okay, ao Conselho de Transportes e vai ter que se reportar à auditoria, porque não vai ser chegar lá e fazer caneta, meter caneta como ele bem quer, né, e atender os seus interesses ou os esquemas fisiológicos pressionados pela Câmara de Vereadores para atender os interesses dos vereadores. Não. Aí tem que mudar a lei orgânica, né, Milton? Não precisa. O conselho não é deliberativo, não. Aí, nesse caso, precisa. Nós vamos fazer esse debate. Tá precisa fazer esse debate, sim. Você falou que precisa mudar a lei orgânica em algumas coisas. Em outras, não. Em outras, você já tem mecanismo. Mas, por exemplo, enquanto a lei orgânica ela não é modificada, se o Conselho decide, ele decide, e o prefeito transforma em projeto de lei uma decisão do Conselho, ela é efetiva como lei. Entendeu o que eu quero dizer? Então, mesmo ele sendo consultivo, o prefeito, antes de se transformar deliberativo, porque a Câmara pode rejeitar a proposta do Conselho Deliberativo, mas mesmo o Conselho Consultivo apresenta a proposta ao prefeito naquilo que for interessante, o prefeito pode transformar em matéria de lei e enviar para a Câmara, não tem problema. Mas é muito mais saudável você ter o poder de deliberar do que você outro. Mas eu estou lhe dizendo que mesmo sem ele deliberativo, eu ainda tenho outros mecanismos que eu posso forçar a democratização
da máquina pública, entendeu? Que é isso que nós precisamos entender. Enquanto a máquina pública estiver aprisionada pelos esquemas de máfia que servem aos interesses privados de determinados segmentos, a gente não vai ter gestão de qualidade nessa cidade, perfeito? Então é isso para a gente que está colocado, é o debate que está colocado. Eu queria utilizar também a prerrogativa de, como convidado, né, que eu não sou velhinho, como convidado, porque está tendo uma quebra de protocolo, né? E não deveria existir, porque os outros candidatos foram tudo praticamente selecionadas as perguntas, né? E teve alguns que ainda escaparam, escorregadio, e eu estou vendo assim um certo direcionamento, né? Porque mesmo sendo partidário, não deveria ser tão defendido assim, né? Mas tudo bem. Mas você como é preparado, tudo bem. Eu acho que não atrapalhou. Tem uma história que nós criamos ao longo do nosso percurso. A gente construiu contra a ditadura militar, a gente lutou contra a direita já, nós temos o direito sagrado de fazer democracia. Eu acho que o companheiro está sendo equivocado. Não, está todo mundo certo. Apenas eu escrevi o voto. Tem nada direcionado aqui. Existe muito carinho aqui com a minha. Eu quero dizer que, assim, eu não entendi como hostil. O Bira é um companheiro que eu gosto muito, fomos militantes juntos no PT, é um cara que é um dos poucos pessoas que eu respeito, assim como o Mestre e outros companheiros aqui, que podem estar no PT ainda. Muito obrigado. Então, eu sei que tem muita gente boa ainda dentro do PT, certo? Eu não tenho dúvida sobre isso. Inclusive, alguns estão nos procurando para discutir filiações, conversar sobre as nossas ideias e nossos programas. Nós estamos abertos, é isso aí. O pessoal não é uma seita, nem algo assim que se pretende ser melhor do que os outros, né? Mas nós queremos, sobretudo, manter a nossa coerência política. Mas quero dizer que, obrigado ao companheiro, eu percebo que foi na melhor intenção, mas que, de fato, o que ocorreu na interferência não representou uma ameaça, não me senti, em momento algum, constrangido, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu acho que é isso aí também, essa preocupação. Foi a queda de protocolo. Conhece a minha relação com o Bira. Foi só a queda de protocolo. Bira é companheiro. Aproveitando a intervenção do colega Douglas, fazer uma colocação, apenas só para explicar que o nosso colega Bira chegou um pouco depois, na verdade, esse primeiro bloco são algumas perguntas institucionais, depois seria as perguntas do servidor. Mas nada que atrapalhasse o bom andamento e o nosso bate-papo está fluindo bem. Por favor, Douglas. Ô, amigo, veja bem, a pergunta do companheiro em relação à licitação. A prefeitura está numa correria terrível para sair essa licitação, no qual ela vai entregar o transporte público, as licitações à iniciativa privada. Ou que vier de fora, ninguém sabe, mas provavelmente deve ser o setor. A pergunta do colega, você falou que irá rever tudo isso e mandará para a Câmara de Vereadores. Nós sabemos que a Câmara de Vereadores atual vai ser mudada. Ela tem vereadores, inclusive do PT, da direita, da esquerda, de lado. Que é eleito com dinheiro do grande capital. Que defende o empresariado, o índice. Cabalhar, essa licitação. Rosenor, Estão querendo. Essa licitação deve estar sendo terminada no final do ano, já iniciando essa. Exato. Que não deveria nem ser, que já está na eleição, ele deveria ter pelo menos a sensibilidade de esperar o próximo prefeito. Como é que você vai, a pergunta no caso, eu entendi, seria como é que você vai, eleito, no processo já feito ou finalizado, acabar com rever toda a situação? Olha, muito interessante. Pode responder agora? Muito interessante, porque eu estava conversando outro dia com um pequeno empresário, né? Ele trabalha com manutenção, presta serviço também à prefeitura e disputa a licitação. Aí eu disse, olha, na nossa prefeitura, né, vai ter transparência na licitação. Ele disse, beleza, isso já ajuda. Mas o nosso problema não é só a transparência, é a execução do contrato, porque o prefeito precisa assinar e autorizar, depois da licitação, o funcionamento. Então, tem coisas que é licitada igual concurso público. O cara faz o concurso público, mas se ele não quiser contratar, ele não contrata. Então, a licitação foi um mecanismo para dar ciência pública do serviço que vai ser contratado. Mas quem assina não é a Câmara.
né? A licitação por si só não já autoriza, é o prefeito que vai lá e sanciona com a sua canetada, entendeu? E se ele assinar antes disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pedir ao Ministério Público, nós vamos procurar todos os meios legais para tentar rever isso. E uma dessas é rever, entendeu? Essas licitações. Não tem jeito para ser diferente, entendeu? Aí você vai dizer assim, mas não vai operar assim. Não vai operar, nós não vamos operacionalizar aquilo que nós consideramos que causa prejuízo para a cidade e para os cofres públicos, entendeu? Esse é um fato para a gente, certo? A Bira suspendeu a mão aqui. A Lei 8666 dá transparência à licitação pública. Porque qualquer um que se sente ofendido pode recorrer para ela. Então não é só o prefeito que pode tomar essa iniciativa. É a lei da licitação. O Ministério Público que pode ser pressionado através da iniciativa popular, e qualquer cidadão pode fazer isso. Exatamente. A nossa ideia, como nós somos muito parceiros do movimento Desocupa, né, é ver o que está por aí, talvez o movimento Desocupa entre com o processo de impedimento antes da subir aí no Ministério Público. Certo? A licitação já teve 2 audiências públicas com o Ministério Público envolvido, certo? A preocupação maior é que isso vai ser feito como se fosse a rolo compressor. Certo? Vai ter uma lei mandada para a licitação, vai ter uma lei mandada para a Câmara, para que seja aprovada e virar lei. Isso aí vai. Olha, se nós tivéssemos um movimento social vigoroso nessa cidade, a gente ia invadir aquela Câmara e pressionava e mudava. Isso, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro momento. O que a gente precisa entender, e isso é uma dificuldade para a gente, o prefeito,